uma questão que tem sido bastante discutida no meio acadêmico no Brasil, porque, de fato, é uma característica que distingue o Brasil, inclusive de outros pares, outros países emergentes, outros países em desenvolvimento, né? O Brasil fez o seu último movimento de abertura comercial relevante no início da década de 90, com o Collor. Naquela época, ali em 94, foi consolidado o Mercosul, e desde então não houve novos movimentos. O que explica isso? Eu acho que é uma combinação de ideias e interesses. Né? Interesses que são os interesses constituídos da indústria no Brasil, que se desenvolveu com base na substituição de importações, que se tornou relativamente diversificada. O Brasil, ali na década de 80, era um país que tinha uma indústria comparável da Coreia, não é? Até um pouco superior do ponto de vista de condições de competitividade e de diversidade de produtos e setores. Mas depois não foi capaz de se tornar competitivo e avançar em relação à produtividade e competitividade. Então, essa indústria ela ganhou poder de lobby no Brasil. Essa é uma questão. A outra questão tem a ver com as ideias. É muito enraizada na cultura brasileira essa ideia de desenvolvimento com base na industrialização, que foi o que o Brasil experimentou entre a década de 50 e 70. E isso continua no imaginário da sociedade brasileira, né? A ideia de que a gente tem que ter uma indústria diversificada, que a gente tem que produzir todas as etapas da cadeia produtiva, todos os insumos, partes e peças, né? Um desenvolvimento voltado para dentro. O Brasil tem, de fato, uma economia de porte médio, um mercado consumidor importante e, enfim, passou esse período todo da industrialização e agora da desindustrialização voltado para dentro. Você vê que o Brasil se manteve como uma economia fechada, uma das mais fechadas do mundo, e ainda assim não está imune ao que acontece no resto do mundo, né? Então, nós não aproveitamos o período de crescimento, né, desenvolvimento da globalização, das cadeias globais de valor, e nem por isso a indústria brasileira cresceu, na verdade, ao contrário, ela perdeu participação PIB, né? E o Brasil não gerou o crescimento que poderia ter gerado, né? Perdeu as oportunidades. Abertura comercial, isso é uma coisa difícil também das pessoas entenderem. A abertura comercial, o comércio, gera aumento de renda, porque ele gera aumento de possibilidades de consumo, barateia os preços, faz com que cada país se especialize naquilo que é mais competitivo, né? E isso gera aumento de renda real, especialmente, particularmente, para as camadas mais pobres da população, né? Enfim, estamos hoje num processo em que se discute, vários países vêm adotando medidas de proteção, essa ideia de trazer a produção de volta para dentro do país, reshoring ou nearshoring, né? Tornar a produção mais regional. A gente vê que isso se fala muito, mas ainda não há uma adoção disseminada de políticas nessa direção. Tanto que o comércio internacional de bens continua crescendo, a participação do comércio no PIB vem aumentando na maior parte dos países. E por quê? Porque tem custo. Quer dizer, se você trazer de volta a produção para dentro, produção de partes, peças, componentes para dentro do país, isso significa tornar a produção menos eficiente. E tornar a produção menos eficiente significa tornar os produtos mais caros. E significa, portanto, empobrecer a população, né? A gente não se abriu e continua fazendo sentido se abrir. Eventualmente, o que a gente tem que fazer talvez negociar acordos comerciais com mais países, diversificar as fontes de fornecimento, mas a ideia de que vamos voltar a produzir tudo aqui, né? Quer dizer, ou vamos continuar produzindo tudo aqui, essa ideia de fábrica de semicondutores, fábrica de fertilizantes, a gente não vai
isso não vai dar conta, a gente vai ficar com mais elefantes brancos aí na frente para serem privatizados, desestatizados, enfim. O Mercosul é um acordo que teve uma origem política, né, para lidar com as rivalidades, inclusive as rivalidades militares entre Brasil e Argentina. Ele teve um papel muito importante no processo de redemocratização e de consolidação da paz entre os vizinhos. Esse é um aspecto. Outro aspecto é que, em todo o mundo, esse processo de criação de blocos econômicos regionais foi se proliferando, foi se consolidando. Todos os países relevantes têm acordos de livre comércio com seus vizinhos e faz todo sentido que o Brasil tenha um acordo de livre comércio com o Paraguai, o Uruguai, a Argentina, enfim, preferencialmente com todos os países da América do Sul. O que não faz sentido, a meu juízo, é o modelo de integração que o Mercosul adotou, né, e que persiste até hoje, essa ideia de união aduaneira, essa ideia de que os países do bloco têm que adotar uma mesma política comercial em relação ao resto do mundo, a mesma estrutura de tarifa de importação, só pode negociar acordos com outros países se forem bloco. Esse modelo só funcionou até hoje na União Europeia e, mesmo assim, com custos elevados, né? Mas os europeus têm outro nível de desenvolvimento e outra capacidade institucional. Nós não temos isso. Esse modelo de união aduaneira foi fracassado em diversos blocos que tentaram adotá-lo e nós persistimos e ficamos presos a esse modelo. Eu acho que esse que é o problema. Eu acho que é impensável que não haja um Mercosul ou um acordo de livre comércio entre o Brasil e seus vizinhos. O que não faz sentido é esse modelo que o Mercosul adotou e que persiste até hoje.